Segunda-feira, 17 de janeiro de 2022. Eu sou o Nelson, falando da Zona Leste de São Paulo. Antes de iniciarmos a leitura do livro Egos em Conflito, do capítulo 25, Assuntos Fascinantes, eu quero agradecer a Deus, nosso Pai Criador, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que Ele está me dando de poder estar aqui, o privilégio da saúde, o privilégio da vida. Pedir para que Ele abençoe o nosso dia, pedir que Ele abençoe nossos amigos e principalmente nossos cobradores. Agradecer aos amigos espirituais, principalmente os nossos amigos espirituais artistas, que colaboram diretamente nesse nosso pequeno trabalho. E agradecer a você pela sua paciência e a sua visualização. Através de sua opinião, suas sugestões são muito bem-vindas, pois através delas reduzimos ou acrescentamos algo mais para uma melhoria desse nosso trabalho. E vamos lá ao capítulo 25. Em tempo, essas mensagens do livro Egos em Conflito é de autoria de Inácio Ferreira, psicografada por Carlos Bacelli. Assunto fascinante. Estávamos lá? Como assim, Dr. Odilon? Questionou Manuel. O senhor desculpe a ignorância da abóbora. Sorrimos todos e o instrutor redarguiu. Existe algo que, na falta de melhor nomenclatura, chamaremos de oportunismo evolutivo. Agora complicou de vez, exclamou Domingas, levando a mão à cabeça e ajeitando-se no tosco banco de madeira. Desencarnada do lar espírita Pedro e Paulo, de vez que simplesmente não estávamos ali a levitar. E tampouco conversando, mantendo-nos o tempo todo em pé, com as articulações perispirituais a nos doerem. Afinal, quando dois ou mais espíritos estão conversando entre si, eu não sei em que chão é que o povo pensa que eles possam estar pisando. Oportunismo evolutivo, repetiu Manuel. Sim, circunstâncias evolutivas e oportunismo evolutivo. Em essência, são termos que se assemelham. Aqui também podemos aplicar as sábias palavras de Jesus quando nos diz, abre aspas, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, fecha aspas. Muitos são chamados, mas... Pois é, apartou Domingas. Aí está outra lição do Cristo que, a rigor, eu nunca pude entender bem. A grosso modo, é uma questão de quantidade e qualidade, falei. Todos podem e devem se habilitar, mas, em verdade, os que realmente se habilitam são bem poucos. Exemplifico. Dos 10 leprosos curados por Jesus, quando a caminho de Jerusalém, eles passavam pelo meio de Samaria e da Galileia. Apenas um se qualificou, entendeu? Psiquicamente, os outros 9 ainda não haviam se maturado o suficiente.
Aproveitando a citação do doutor Inácio, explicou Odilon, aquele nosso irmão acometido pelo mal de Hansen aproveitou a circunstância evolutiva, além de estar lá quando a luz passava por aquele território, ele se permitiu iluminar-se. Os outros 9 não. Também estavam lá, mas se comportaram como se não estivesse. Apenas exteriormente eles se beneficiaram da luz. Redarguiu, reagiu a confreira. Coitados, foram chamados e não ouviram o chamamento. Além de ancenianos, eram também surdos. Espiritualmente surdos e cegos, enfatizei. Eles não ouviram a luz, não viram a luz, nem a sentiram sequer. Beberam água, mataram a sede e não se aperceberam da bênção da fonte. Foram-se. Agora, observou Odilon, aquele irmão que voltou para agradecer pela cura, mas que em sua epiderme doente foi alcançado em seu coração. Quanto aos demais, o mundo infelizmente quase que se repleta deles. Mais de 7 bilhões de ancenianos encarnados, exclamei. Fora os mais de 20 bilhões desencarnados. Sinceramente, eu não sei de que ancenianos herdamos a genética espiritual. Se de um daqueles 9 que se foram, ou se daquele que voltou para agradecer disposto, dali em diante a ser um novo homem. Como disse o Emmanuel, observou Domingas, esse assunto é fascinante. Eu sempre imaginei, quando encarnada, que os espíritos fizessem aquilo e mais aquilo outro, enfim, que feito os pastores de ovelhas tresmalhadas, fosse nos tangendo no caminho certo sob a ação de seu cajado. Domingas, falei, a ação dos desencarnados sobre os encarnados não diferem da ação dos encarnados sobre os próprios encarnados. O pai aconselha o filho, dá-lhe oportunidades, permanece atento para intervir sempre que necessário, mas as escolhas sempre pertencem ao filho. Existem espíritos imaturos e rebeldes que, ao longo do tempo, apenas e tão somente aprenderão com o sofrimento. Quer dizer, então, que o nosso espírito protetor ou anjo guardião não pode, esclareceu Odilon, fazer muito mais do que nos dar sugestões que evidentemente haverão de ser acatada ou não. Por vezes, serão acatadas de maneira parcial e não total. Aliás, todos nós vivemos cercados por sugestões do bem e do mal. Estamos imersos no oceano de influências positivas e negativas, que no caso da Terra, que é um plano de provas e expiações, quase nas mesmas proporções. Odilon, nesse ponto eu discordo um pouquinho. Acredito que as influências que os nossos irmãos encarnados recebem das forças do mal sejam maiores que as influências das forças do bem. Sobre o orbe planetário, a meu ver, o bem ainda não supera o mal. Você não acha? Você não acha? Quis perguntar, provocando maiores esclarecimentos do mentor. Doutor, não é que a influência do mal seja maior que a do bem, e nem mais constante. O que acontece é que o homem encarnado tem sido mais médium para o mal do que para o bem. As leis humanas, embora imperfeitas, são boas.
O que ocorre é que, a partir de seus próprios legisladores, elas não são respeitadas. A escuridão da noite não é maior que a claridade do dia. Contudo, muitos preferem a escuridão à claridade. Sim, é uma questão de preferência. Foi o que eu quis dizer. O homem chamado para um caminho escolhe a seguir por outro. O Pai, como nos disse Jesus, faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e a chuva sobre justos e injustos. Fecha aspas. O homem, doutor, não poderia viver recebendo maior influência do mal do que do bem, já que, se assim fosse, como é que ele, justamente quando se mostra mais frágil, haveria de se livrar de tal influência? Observou Domingas. Verdade, minha cara. Mas, retomando o tema do oportunismo evolutivo, não poderíamos desconsiderar a influência que recebemos do meio, qual, por exemplo, é a probabilidade de uma criança que cresce nas ruas, cercada por más companhias, vir a se transformar num delinquente? Altíssima. O que não quer dizer, no entanto, que uma criança cercada por todas as possibilidades de crescimento intelecto-moral saiba aproveitá-las. Conhecemos muitos delinquentes que possuem diplomas universitários, não é? Que não efetuam assalto à mão armada, mas elegantemente vestido, são os piores assaltantes, exclamou Domingas. O mundo está repleto deles. O Brasil, então, nem se fala. De tudo o que estamos dizendo, inquiriu Manuel, o que se deve concluir? Que a evolução do espírito sob o aval do seu livre-arbítrio dá-se por uma série de fatores a partir das influências que recebe de si e do meio em que vive, sintetizou Odilon. Precisamos, no entanto, ponderei, estender o conceito de Rousseau, o grande pensador suíço, quando afirma que, aspas, o homem é produto do meio, fecha aspas. Seria melhor que disséssemos que o homem é produto do que, sob a influência do meio, ele decide fazer de si mesmo. A lei divina está escrita na consciência e a não ser aqueles que consideramos completamente alienados, destituídos da faculdade de discernir, justamente por não terem sabido utilizá-las convenientemente. Não há quem possa pretextar irresponsabilidade por ter estado à mercê do mal. Até os animais, quando caçam as suas presas, por agirem furtivamente, sabem que não deveriam fazer o que fazem. Sabem que, embora estejam a lutar pela sobrevivência, estão cometendo atos de violência. Doutor, ponderou Manuel, a criança de 2, 3 anos de idade já sabe quando faz uma travessura. Ela se esconde da mãe e do pai. Quando quebra o brinquedo de outra criança e sai correndo, ela sabe que fez algo de errado. Se não nos oferecesse parâmetros, arrematei, a lei não nos poderia cobrar comportamento. Claro que, como escreveu André Luiz através do Chico Xavier, aspas, a responsabilidade tem o tamanho do conhecimento, fecha aspas. Eu sei que a essa altura, partiu Domingas, não sei de mais nada. Estou me sentindo tão repleta de responsabilidade
como eu nunca me senti. De repente, as acusações que tenho contra fulano, Beltrano e Ciclano, quer que sou pelo que sou, desapareceram, isentos de qualquer culpa pelo que sou, mas não consigo isentar-me de culpa pelo que eles são. Nossa, chega a ser deprimente. Diz o livro de Eclesiastes, minha cara, citei, logo em seu primeiro capítulo, versículo 18, abre aspas, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza, fecha aspas. Outra vez sorrimos e nos levantamos do banco, porque afinal precisávamos agir, ficar pensando ou falando no bem, sem colocá-los em prática, é viver mentindo bondade para os outros e para si mesmo. Assim, conforme programado, deliberamos ao sair do Pedro e Paulo fazer uma rápida visita ao sanatório espírita, ao qual, pessoalmente, eu não voltava há algum tempo. Pessoalmente, que digo, estando desencarnado. Claro, porquanto reafirmo, espírito é gente. Ao avistar a antiga construção dentro do qual eu vivera por mais de meio século, experimentei leve emoção, e antes que me inteirasse por uma visita mais ampla e detalhada, procurei pelos descendentes de meus bichanos. Decepção. Não encontrei um remanescente sequer da minha família felina. Doutor, não se aborreça, confortou-me Manuel. Foi obra da vigilância sanitária. Você, no entanto, poderia me dizer se a vigilância sanitária, ao afastar os meus gatos, afastou também os ratos, que com certeza aqui voltaram a proliferar? Sim, de vez que no sanatório, conforme você sabe, enquanto tivemos gatos, nunca tivemos rato, mas agora aqui deve estar cheio deles. Acabei de falar assim e uma gorda ratazana prestes a parir desfilou no jardim central, saindo de um bueiro e entrando em outro. Num país de terceiro mundo como o Brasil, a vigilância preocupar-se com os gatos enquanto espalhando leptospirose e corrompendo a saúde do povo brasileiro, os ratos estão por aí, subindo e descendo as rampas, até dos palácios. Doutor, chamou-me Odilon, veja que linda palmeira imperial, como está alta e forte. Fui eu que plantei, resmunguei, adivinhando a intenção do companheiro, que não me queria ouvir tratando daquele grave problema de saúde pública, que deveria estar sendo cuidado não pela vigilância sanitária, mas pela vigilância policial. Encerramos por aqui o capítulo 21º, agradecendo mais uma vez a sua paciência e a visualização. Seus comentários são importantíssimos, como já disse. Desejo a todos que nosso Pai Criador espalhe a sua bondade e a sua bênção a todos nós. Tenham uma segunda-feira repleta de muita paz. E agradeço a todos e desejo a todos muito amor, muita saúde. E até uma próxima oportunidade.